Olhei para o chão e vi a fila dura de formiga. Você lembra? Não tinha nenhuma quando chegamos. Fui ver o caixotinho, toda se trançando lá dentro. Lógico, mas não foi isso que quase me fez cair para trás. Tinha uma coisa mais grave. É que os ossos estão mesmo mudando de posição. Eu já desconfiava, mas agora estou certa. Pouco a pouco, eles estão se organizando. Olá, eu sou o Maílson do perfil Nota de Observador e hoje a gente vai dar continuidade ao projeto Clube do Conto Veda. Só que dessa vez eu não estou sozinho, estou com uma convidada diferente e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Oi, gente, meu nome é Sanji, eu faço letras pela UFC, amo literatura, sou amiga do Maílson, sou amiga do Dalton. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o conto da Lígia. Só para tentar contextualizar vocês, né? A Sandy é uma amiga de longa data, a gente se aproximou por conta da literatura e a gente tem uma proximidade teórica e intelectual muito próxima. A gente conversa sobre as mesmas coisas, a gente gosta das temáticas. Ela me apresentou o Grande Sertão Veredas, então eu tenho um afeto muito grande pela Sandy. A participação dela no projeto é muito importante pra gente, porque as opiniões dela são importantes pra gente. E só para lembrar vocês, caso vocês acompanhem o Ser Linguagem há mais tempo, a Sandy é uma das idealizadoras, junto com o Dalton, do projeto Clube do Conto no Instagram. Eles realizavam as lives, né, uma vez por mês, conversando sobre contos, trazendo os contos, né, discutindo temáticas atuais a partir da leitura dos contos. Que honra! Amo muito esse projeto. Para a gente contextualizar um pouquinho sobre o conto de hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre as formigas da Lígia. Só para falar um pouquinho da Lígia, apesar da gente já conhecer um pouco sobre a vida da Lígia, a Lígia é uma escritora. Ela foi a terceira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, como a gente já falou em outros vídeos. No caso de mulheres que não conseguiram entrar, no caso da Júlia Lopes de Almeida, a Lígia Fagundes Telles, ela conseguiu entrar na Academia Brasileira de Letras e ela escreve contos e romances. Ela é mais conhecida pelos contos, ela é conhecida pelos contos mais reflexivos, só que a gente vai trazer um pouquinho essa linha diferente dela. A gente vai trazer a Lígia contista de terror. Para organizar a nossa discussão, a gente vai comentar um pouquinho sobre a literatura fantástica no conto da Lígia, né? E um segundo momento, a Sandy, propriamente dita, vai falar sobre a intertextualidade do conto da Lígia com o Edgar Allan Poe, para que vocês percebam como que funciona essa questão do conto em vários momentos, né? Em várias épocas. Então, gente, primeiro a gente quer falar um pouco sobre o resumo do conto, mas antes de começar, eu queria muito que vocês pensassem que é algo completamente normal, comum, é do cotidiano mesmo. O conto narra a história de duas personagens normais que estão só estudando nessa vida. Elas se mudam e elas acabam indo parar numa pensão que aparentemente é assustadora. Elas estão lá nessa pensão por causa de dinheiro, são duas jovens estudantes, e naquele tempo ninguém tinha condição, até hoje é difícil para a mulher, né? E naquele tempo elas não tinham condição de pagar algo melhor. Elas foram para lá para estudar, uma faz direito e a outra faz medicina, e elas foram de fato para tentar a vida nesse ramo do estudo. Tudo acontece dentro dessa pensão. Algo misterioso lá dentro vai começar a afligir as duas personagens e aí começa de fato a história, que eu nem acho legal falar muito agora, porque já seria muito entregar, mas no momento é importante saber que são duas pessoas normais, porque lá na frente a gente vai tentar conectar as diferenças dos contos de antigamente para hoje. É importante então ressaltar que existe essa comum, que de fato vai se diferenciar dos outros tipos de conto por causa de algo absurdo que vai acontecer. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente falou do conto A Caolha, a ideia de trazer o final do conto, estragar o clímax, estragar entre aspas, né? Porque quando você fala de literatura, toda a história é relevante, né? Mas assim como no conto A Caolha, o final do conto As Formigas é relevante para que a gente compreenda as questões. Então a gente vai conversar sobre todo o conto. Caso você não queira saber o spoiler, a gente vai sinalizar quando for contar sobre o final, que a gente vai analisar ele, só para você mesmo
entender, embora o final não estrague a sua experiência com o Não, conto. é até interessante a gente começar a ensinar para as pessoas essa pausa, né? Do começo, meio e fim, porque isso representa a estrutura do conto. Sim. É o ponto de partida, o clímax e o fechamento realmente da história. E aí a gente pode construir esse ambiente juntos. Exato. Aí só para a gente organizar, como eu falei, né, a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa questão dessa estrutura, sobre a literatura fantástica, o conto de terror escrito por uma mulher. Só para a gente começar a discussão, depois a gente vai levando a discussão um pouquinho mais. Como a Sandy já falou, o terror do conto começa logo nas primeiras páginas. Nós temos as duas jovens chegando numa casa que já tem uma aparência, né, de uma casa caolha, uma casa que tem um olho vazado. Elas descrevem uma janela quebrada e dizem que essa janela lembra um olho vazado. Então, a partir daí, a gente já começa a sentir uma tensão do terror sendo construído, né? Além desse cenário, nós temos a personagem, né, que é a anfitriã dessa pensão, que tem um aspecto de idosa, então a gente já tem essa idosa sendo vista como uma pessoa misteriosa. E aí a gente, no meu caso, né, eu lembro um pouquinho do Mistério da Vila, que a gente discutiu no projeto também, que a gente tem essa imagem de uma velha sendo descrita como uma característica de mistério, de suspense, como elemento do terror. É muito importante dizer isso. Por quê? Alguém sabe me explicar? Porque na literatura a gente sempre representa uma mulher para pontos muito, muito, muito dramáticos, como a morte, lá no Cinco Cães e Bem Coisa. Aqui no caso da mulher sendo a bruxa da história, Sim. a velha que vai causar ali um medo, um incômodo nas meninas. E é legal a gente observar que assim, essas meninas elas sentem esse impacto e toda a construção de cenário das personagens, o local que elas ficam nessa pensão, elas não ficam num quarto, elas ficam no sótão. Então elas têm que subir numa escada quebradiça, fina, para um sótão onde tem um baú cheio de ossos. Então todos esses elementos eles são pensados e colocados ali para construir esse terror. E é interessante a gente pensar que tudo isso é pensado, mas não foi criado da Lígia. Isso é pensado desde antes. E aí entra uma questão muito interessante, que é a questão da intertextualidade. Porque, assim, o conto de terror, apesar de ter um histórico anterior a isso, mas começou a ser estudado a partir do Edgar Allan Poe. E aí a Sandy vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa relação Edgar Allan Poe, Lígia Fagundes Telles, terror. Sim. Então, gente, primeiramente, quando ele falou do quarto onde elas estão, que de fato é um sótão, é importante a chegada desse quarto, né? Ela fala assim, o lugar é tão estreito que para a gente conseguir entrar tinha que andar de gatinhas, ou seja, na pontinha dos dedos, talvez, bem silenciosamente. Isso já causa uma ansiedade para quem está lendo, acredito, e para quem está lá vivendo, no caso, dos personagens, nessa história. E aí, quando a gente para pensar no conto da Lígia e acaba pensando em um outro escritor, como o Edgar, que é muito conhecido por contos mais psicológicos, é um conto muito parecido com o da Lígia, a gente começa a ligar traços de como a literatura ela acaba se repetindo, mas de uma forminha ali diferente no final. Tem um artigo da escritora Juliana Seixas, né, que eu vou deixar aqui com os meninos e eles vão disponibilizar para vocês esse texto. Vai ficar aqui embaixo no box de informação, tá? Isso. E logo no comecinho desse artigo, ela explica o caminho do fantástico, né, desde quando ele surgiu até hoje. E aí, essa autora, ela fala que o fantástico existiu para, de imediato, ser diferente, para lutar, contrapor com o iluminismo, que vinha sempre da ideia daquela razão, tinha que ter a luz ali para guiar um caminho. E aí, quando aconteceu o lance de existir o fantástico na literatura, era para dar espaço a essa imaginação. A gente tem que sair também dessa parte de ficar sempre pensando que a literatura é algo que só existe se for realmente pensada para a sociedade. A gente estava conversando mais cedo aqui, né? Que foi muito interessante os meninos trazerem esse texto da Lígia, porque diferencia dos que eles já estavam falando, que era abordando sempre assuntos sociais, que é ótimo, porém a literatura não é só isso, de fato é imaginação também. E aí, assim, eu resumi o artigo em 3 pontos que dá para a gente se entender na conversa.
O primeiro ponto de partida do Fantástico foi a parte que as pessoas que escreviam faziam a literatura sempre representando algum monstro. Então, dentro daquela história, existia um fantasma, um monstro, e de fato o ambiente era muito importante. Era um ambiente que causava o medo, o pânico. O segundo momento, é o que a gente já pode entrar, foi o lance psicológico. Começou a ser abordado o lance da lucidez, da loucura, do pesadelo, e já começou a voltar para dentro. Então, a gente já começa a perceber, esse conto da Lídia tem isso, porque de fato é uma história que tem ali o perfil do ambiente muito forte, né? O ambiente me assusta, mas o meu psicológico fica muito abalado, né, com isso. Sim, o ambiente mexe com o que tem dentro e a partir do que tem dentro eu vou externando esse medo. Exatamente. Só sobre o primeiro ponto, essa questão da criação dos monstros, eu queria deixar a sugestão da Batalha dos Passos, que foi o primeiro vídeo do projeto em que a gente falou sobre essa questão das fábulas, de como as fábulas são importantes para esse processo de construção das narrativas. Verdade. E aí, voltando para essa parte da lucidez, né, que é o lance psicológico, alguma coisa de fora vai me perturbar. Então, isso no conto vai ficar muito presente. A gente vai saber, o leitor vai ficar sabendo desse problema psicológico. E aí, atualmente, ela coloca de fato a data específica, mas eu não decorei, tá? Atualmente, o conto fantástico, ele tem o lance psicológico, tem também o lance ambiental, que é o lance do ambiente da cena, só que tem um pequeno detalhe. O escritor atual faz com que algo muito absurdo aconteça no cotidiano simples. Por isso que a gente falou que no começo era importante a gente ter essa ideia de é normal duas mulheres irem para essa pensão, estudarem, mas tem algo muito absurdo. E aí o problema desse conto vai ser como eu estou lidando com esse absurdo. Sim, como que esse absurdo interfere na vida cotidiana dessas jovens. Né? Exato. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o final. Se você não estiver interessado em saber o que acontece no final, pula alguns minutinhos do vídeo. A gente vai voltar depois a falar sobre outras questões, tá? Certo, então, o que acontece no conto? As meninas vão lá pro quarto delas, uma colega, a prima Dilma, não tem nome, né? Sim, é importante dizer que não tem nome nenhum personagem. A personagem que faz medicina vai lá, começa a trocar luz, começa a organizar um pouco as coisas, e quando tudo tá muito claro, elas percebem que o lugar é pior do que se imaginava no escuro. Mas o grande mistério acontece nesse quarto, que a moça da pensão, a dona da pensão, diz o seguinte: olha, o antigo inquilino que morava aqui, ele guardava sempre um caixotinho de ossos. Ele fazia medicina também, mas ele nunca me disse para que servia esses negócios. Vou deixar aí, se você quiser usar, a moça que faz medicina fica como? Tá no céu, né? Então, tá no paraíso. Eu vou aqui estudar alguma coisa que estuda ouça, não sei. Sim. E aí acontece a curiosidade. Outro ponto importante para ser falado. Tá, tudo bem, eu tô com medo aqui desse lugar, mas o medo até então é algo normal. A casa é feia, tá tudo assustador, mas o ponto para se pensar das personagens é o ponto que elas de fato se reconhecem com medo. Mas antes desse medo vem a curiosidade. A curiosidade é o primeiro ponto para essas personagens de fato aparecerem no conto, no texto. Sim, até porque é geralmente a curiosidade que faz com que a leitura ande. Se nós temos um mistério, como é que a gente vai fazer com que esse texto ande? As personagens vão ser movidas pela curiosidade, vão atrás da solução do problema, da solução do mistério, que é um elemento que a gente vai percebendo em outros escritores também, né? Sim. Às vezes nem as personagens não vão atrás da solução. É importante dizer isso também. Às vezes é mais a curiosidade de fato descobrir o que é que tem ali. Eu acho que a solução vem. Nesse ponto, talvez nem vem. Existe essa possibilidade, mas nem sempre isso acontece, né? Não, nem sempre. De fato, a curiosidade move ali a personagem, as duas, elas acabam existindo ali naquele momento. Uma personagem, a que faz medicina, vai lá, procura esse caixotinho, começa a mexer nos ossos, descobrem que é um osso lá do anão, de muito tempo. É muito raro. E aí existe toda aquela, meu Deus, fascinação, né? Em cima daquele ossinho. O que acontece é o seguinte: o quarto já está muito ruim. Para piorar a situação, aparecem um monte de formiga com o passar do tempo. Parece que
é um sonho. Parece que é um sonho. As formigas estão montando o esqueletinho lá todinho. Com um pouquinho mais passado o tempo, elas percebem que é de fato. Fato, é realidade. As formigas vão lá e começam a montar os ossos. E aí fica aquele desespero. Eu não sei o que é que eu faço. Como é que pode? Como é que pode isso acontecer? Aí eu acho que é bom a gente parar aqui para pensar. Poderia ser um ponto normal. Poderia ser um ponto normal que no final a menina se formou em medicina e a outra se formou em direito. Simples. Ótimo. Mas não, acabaram colocando lá, a Lígia acabou colocando um fato assim sobrenatural. Era necessário? Sim. Porque é a construção do conto fantástico, O obviamente. conto fantástico ele exige esse elemento sobrenatural, esse elemento que cause um constrangimento, cause uma angústia no leitor. Mas por que é importante dizer isso? Tem gente que lê esse conto querendo achar uma solução racional. E aí não vai encontrar nunca, porque de fato não tem uma solução racional. As personagens, não sabendo o que fazer com aquela situação, acabam fugindo, decidem ir embora daquela pensão. Se as formigas continuaram montando lá o anão, ninguém sabe. Não sabemos. Mas que assustou, assustou. Que eu acredito que seja o objetivo da autora, né? Causar esse estranhamento e fazer com que a gente reflita. Inclusive, a Sandy até estava levantando alguns questionamentos depois que ela vai trazer para vocês sobre essas questões, né? Sim. Porque já que já falei do final do conto, né? Eu acho importante falar das semelhanças do conto do Edgar. Lembra que eu falei sobre a parte que o ambiente era muito importante, o cenário era muito importante. No conto do Edgar, A Queda da Casa de Usha, o primeiro parágrafo é muito parecido com o primeiro parágrafo desse do conto da Lígia. O ambiente é muito parecido. Tínhamos acabado de chegar e aí olhamos para aquela pensão com duas janelas, uma quebrada. A gente deveria ler, mas a gente deveria ler. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da minha prima. É sinistro. E aí a personagem que faz direito fala, né? É sinistro. Essa primeira parte é muito parecida com a parte do conto do Edgar. E é interessante a gente perceber que a ambientação é construída, além do cenário físico, tem a questão da noite. Elas chegam nesse lugar sinistro à noite. E a maioria das ações do conto se passam à noite, depois das 7 horas. É sempre mencionada essa questão do horário. Sim, a mesma coisa acontece no Edgar, com o conto do Edgar. E é importante dizer isso também, porque a noite representa o maior mistério, né? As lendas antigas aconteciam sempre à noite. O medo, de fato, das coisas tá no escuro, eu acho que é a escuridão. A escuridão traz o medo. Isso. E aí, falando de escuridão, o primeiro ponto para ser observado entre os textos dos dois escritores, da Lígia e do Edgar, é esse lance da luz. Sim. É de noite, todo mundo sabe, mas a partir do momento que as personagens vão entrando na pensão, tudo fica mais escuro, parece. É uma flecha de luz, é uma penumbra, é uma escada sombria levando pro alto. Exato. E aí vai dando mais a sensação do escuro dentro do escuro. Eu gosto de pensar que essa parte que ele fala sobre o escuro ali, a penumbra, seria mais o interior das personagens mesmo. É como se elas tivessem sido convidadas ou induzidas a entrar no interior de si, né? Entrar no seu próprio eu. Na sua própria penumbra. Isso. E a diferença dos contos, agora falando do final, é porque o Edgar, ele termina o conto racionalmente. Tem ali, se você parar para pensar 2 minutos com alguém principalmente, você consegue achar um sentido naquela história. Já o da Lígia, não. Voltamos para a parte do conto atual, que é aquela parte que falamos sobre a imaginação. Deixa essa imaginação livre, porque é importante também. A literatura vive de imaginação e não só de fatos, como a gente quer muito que seja. Sim, até porque o fato, como até o Moreira Campos fala, a gente até falou isso no Dizem que os Cães Veem Coisas, o fato deve ser o motivador da criação, não o limite. A criação deve vir a partir do fato, mas deve ser pensado para além do fato. Exato. E aí, sabendo que a gente encontra textos atuais que abordam um conto fantástico,
sabendo já que o ambiente é importante, o psicológico também, porém a diferença é realmente o algo absurdo acontecer, o Maílson sempre faz uma pergunta no final dos vídeos, né? Algumas perguntas, assim, que eu até hoje estou tentando dar uma resposta e não consigo. Então, assim, pensa na nossa situação atual, que a gente está completamente vivendo, assim, a vida no mais simples possível. Em casa, vai só o mercantil e volta, mas está tendo algo muito absurdo que ninguém está sabendo lidar. Que é essa pandemia, né? Que a gente não sabe o que está acontecendo, para onde vai, o que faz. Então, eu gosto de pensar que a gente tá, de fato, vivendo dentro de um conto fantástico, atual, já do século XX para cá, porque a gente tem, de fato, todas as características viventes para isso. E como o Maílson gosta muito de perguntas, eu acabei criando a minha pergunta, mas qual absurdo do cotidiano você está lidando agora? Pronto, acho que é isso que a gente tem para comentar. Espero a interação de vocês. Não deixem de compartilhar as opiniões de vocês, interagirem com a gente. A Sandy está sempre aqui nos comentários vendo o que vocês estão dizendo. Mesmo que ela não responda, ela sempre acompanha. Então espero que vocês tenham gostado da participação da Sandy. Obrigada. Gente, é um prazer, viu, Maílson? Não posso chegar com o próximo, infelizmente, mas vou chegar nessa. Muito obrigada. Sim. Eu sou muito feliz por essa amizade, de verdade. Vai além da literatura para mim. E é isso, a Sandy é uma peça fundamental na nossa história, na nossa vida literária, na nossa amizade. Então, a Sandy vai aparecer por aqui em outros momentos. A gente tem sempre algum projeto em andamento. Qualquer coisa a gente vai voltando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, amanhã a gente volta. Tchau, gente. Tchau, até mais. Até. É a hora da vinheta. Exatamente. Ah, a gente vai te mostrar a vinheta do novo quadro. Eu também. Sério? É sério, eu já vi. Porque já marcou, entendeu? Sim, ficou a identidade visual mesmo, né?